dor no peito, o que pode ser? Será que é ansiedade emocional, estresse? Ou será que pode ter aqui um problema de coração? Olá, eu sou a doutora Cíntia Medeiros, sou médica cardiologista, ecocardiografista e eu tô aqui para conversar com vocês hoje sobre dor no peito. Eu recebo muitos pacientes com queixa de dor no peito, mas a maioria que já chega dizendo que é ansiedade, que está num período muito nervoso, que está acontecendo um monte de problemas e que não deve ser nada. Então, como é que a gente vai avaliar esse caso para ter certeza que não tem uma doença ali naquele corpo? Então, primeira observação que eu acho que é bem importante, bem pertinente aqui sobre o peito, é que aqui a gente tem vários órgãos, né? A gente tem pele, caixa torácica, músculo, ossos, linfonodos, tem o coração, pericárdio, pulmões, pleura. Atrás do nosso coração tem o esôfago, né, que é onde passam os alimentos, né, vão para o estômago. Então a gente tem várias patologias físicas aqui para avaliar, além dos sintomas que podem ser aí psiquiátricos e emocionais. Então, primeiro, a nossa obrigação é definir se essa dor no peito é de coração, porque a doença de coração pode comprometer a vida do paciente. Então, como é que a gente vai primeiro investigar esse problema aí de coração que pode existir ou não, para que a gente possa descartar uma doença de coração e aí partir para uma avaliação de outra origem para essa dor? Primeira coisa que a gente vai fazer é definir qual é o quadro clínico de cada pessoa, né? Então tem pessoas que são mais jovens, outras que já estão com uma idade mais avançada, que tem comorbidades, tem outras doenças, né, junto, tem às vezes diabetes, colesterol alto, tem pessoas que têm uma história familiar, né, que herdaram aí do pai e da mãe de doença de coração, outros não. Então, tudo isso a gente tem que avaliar para conseguir pensar numa possibilidade de doença de coração ou não, mas a gente vai ter que investigar sim. E os exames de coração que a gente vai realizar primeiro são uma boa conversa, exame físico, né, auscultar esse coração, conhecer esse corpo, né, porque a gente precisa examinar o paciente. Aí a gente tem alguns exames complementares que são de imagem do coração, que não são invasivos, que sempre são a nossa primeira linha de avaliação. Então, vou citar alguns deles aqui. Então, primeiro, a gente tem o eletrocardiograma, que é um exame super fácil, muito disponível, né? É um exame rápido de fazer, não é invasivo, e ali a gente consegue já, nessa fotografia elétrica ali do coração, identificar se existem alguns sinais de sobrecarga, de isquemia, alguns bloqueios, arritmias, entre outras coisas aí que a gente consegue ver no eletro, que já podem sugerir aí algum problema de coração ou não. Mas a investigação muitas vezes não para aí. Existem os exames de imagem do coração, como o ultrassom do coração, que é o ecocardiograma, que às vezes a gente tem que fazer para ver o tamanho do coração, funcionamento, para ver se as válvulas estão ok, né? Para investigar às vezes algum sopro, alguma malformação cardíaca, né? Que já veio desde o nascimento. O que mais? A gente tem o mapa, o Holter, que são exames que o paciente coloca os aparelhos e vai passar 24 horas em casa. Então o Holter avalia se o paciente tem arritmias nessas 24 horas durante a noite. O mapa também é um exame muito interessante, que a gente consegue ver se o paciente está tendo picos hipertensivos, às vezes na madrugada, né? Também temos aqui, ó, um exame mais moderno que a gente pode fazer no consultório, que é a análise da rigidez arterial ou velocidade da onda de pulso, que é um exame que a gente consegue ver com o aparelho de pressão se existe algum dano vascular. Então, tudo isso a gente vai utilizar como ferramentas para ver se aquele coração está doente ou não, para que a gente possa, né, excluir uma doença cardíaca e aí, claro, prestar atenção em outros lugares, né? Se o paciente às vezes tem gastrite e tem uma esofagite, ele pode ter dor no esôfago, pode ter problema de caixa torácica, né? Contratura muscular, tem tanta coisa que a gente vai ter que ver, né? E também a ansiedade, os transtornos psiquiátricos, né? Que acabam gerando aí sintomas de peito, como angústia, às vezes até palpitações, mas que são de origem aí do sistema nervoso, tá certo? Então eu acho que é importante, antes de a gente já determinar que aquela dor no peito deve ser de origem emocional, deve ser estresse,
acho que primeiro a gente precisa ser mais assim prudentes e a gente precisa realmente verificar se existe algum problema de coração ali, porque um problema de coração tratado é uma vida de volta, né? E se a gente não tratar, aí a gente vai acabar se surpreendendo com uma notícia ruim, né? Às vezes até uma doença bem mais complicada de tratar depois. Eu sempre sugiro o diagnóstico e o tratamento precoce de todas as doenças de coração, porque a gente sabe, a gente que trata as doenças de coração, que elas têm tratamento e a gente consegue mudar o prognóstico. O prognóstico é o que vem lá na frente, a gente consegue reduzir a incidência de morte, de internações, de piora de doença. A gente evita que o paciente às vezes tenha, por causa de uma doença, que ele venha a ter outra, insuficiência cardíaca. Então a gente consegue retardar esses processos de piora e até, como eu disse, reduzir, né, a incidência aí de morte, né? Então a gente salva uma vida. Então, se você tem dor no peito, conhece alguém que tem dor no peito, clica aqui nesse card, onde eu vou te explicar quando é que a gente tem que procurar um cardiologista.